Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. A aula hoje é sobre a quaresma, tá bom? Porque a minha filha de santo pediu para falar sobre a quaresma, como que a Umbanda vê a quaresma, só que ela não esperava que eu ia botar ela para falar no vídeo, né? Gil? Axé, mãe. Axé. Boa tarde, povo. Boa Povos tarde. e povas. Axé para todos vocês. Essa é a Gil, né? O pessoal aí do canal não conhece ela. Ela foi missionária. Eu gostaria que você se apresentasse. Eu sou a Gil. Fui realmente missionária durante mais ou menos 20 anos na Igreja Assembleia de Deus, mas há 4 anos aproximadamente me converti a Umbanda. E pedi para que minha mãe falasse sobre o assunto da quaresma, porque do dia 14 de fevereiro ao dia 28 de março, nós sabemos que é um período que abrange, né, os 40 dias da quaresma após o carnaval. E eu queria saber sobre isso dentro da Umbanda, mãe. Qual é a importância dentro da Umbanda? Primeiro você vai falar para todos, porque tem muita gente que nem foi da igreja aqui, né? O que é a quaresma perante a Bíblia e como que funciona? Sim, a quaresma, que é um período, né, como eu já disse, do dia 14 de fevereiro ao dia 28 de março, é o período dos 40 dias após a festa da carne, após a festa do carnaval. Que em tempos antigos não era o carnaval que a gente assiste hoje, não era exatamente como é hoje, mas era um período de festas, de alegria, de banquetear, certo? Após esse período, ele tem um período de 40 dias, que é a quaresma, até a preparação, né, da Páscoa. Ele antecede a Páscoa. Esse período, dentro da igreja evangélica, por exemplo, não é um período no qual nós levemos em consideração. Digo isso por ter sido evangélica. Então, nós não temos esse costume de quaresma. Porém, a minha ramificação católica traz para mim também que, quando eu era criança, que eu participava das missas, nós tínhamos esse período de se resguardar, de se preparar. Por quê? Porque a quaresma, ela traz para o ser humano o período de olhar para dentro de si, evoluir. São 40 dias de jejuns, são 40 dias de abstinência de carne, por exemplo, né, dentro da Igreja Católica. É um período de preparação para, né, a Páscoa, a celebração da Páscoa. Nesse período, relatando dentro do que a Bíblia diz, é o período em que Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado para que ele pudesse cumprir o sacrifício para o qual ele veio. Que nós sabemos, não é porque nós somos umbandistas que nós desconhecemos essa história, que nós desconhecemos a história de Jesus, porque nós acreditamos, né? Às vezes as pessoas pensam que um umbandista não acredita em Jesus, mas isso não é verdade, né? Ele é o nosso Pai maior e a gente sabe disso. Então, as igrejas, elas dizem sempre que é o período em que Jesus passou 40 dias, né, no deserto sendo tentado. Ele passou provações, ele esteve ali sem se alimentar. Foi uma época assim que ele teve que passar ali, mesmo sendo filho de Deus, ele passou para que ele pudesse entender o momento de chegar à expiação, né? O momento do sacrifício, que foi morrer na cruz. E aí, depois que ele, da quaresma, que ele fez isso, então nós temos o período da Páscoa, que é a morte e ressurreição, né, de Cristo. Mas isso dentro é muito levado a sério, mãe, dentro das igrejas católicas, de raiz católica, de raiz ortodoxa, anglicana, algumas presbiterianas e igrejas renovadas. Porém, eu não achei muitos assuntos, muitas explicações com relação à Umbanda, a importância da quaresma dentro da Umbanda, né? Porque, embora eu tenha sido sim missionária e me converti à Umbanda e amo de paixão a minha religião, e acredito piamente em tudo que eu vejo agora, na mudança de vida, a evolução espiritual que a gente tem agora, eu acredito que dentro da Umbanda a gente não tem, né, esse período de 40 dias, não pelo que eu conseguia alcançar de informações. Mas eu queria ouvir o que você tem a dizer com relação à
Quaresma e qual a importância dela dentro da Umbanda. Porque até agora nunca perguntei isso pra você, nunca falei sobre isso com você, mas eu gostaria muito de ouvir qual a importância da Quaresma dentro da Umbanda. Tá bom. Obrigada. Obrigada pela participação. Desincorpora agora. Bom, gente, depois das explicações da Quaresma, que vem dentro da Bíblia, que vem dentro mais da doutrina católica, né? Nós vamos falar sobre a visão da Umbanda, sobre a Quaresma. Os espíritas kardecistas dizem que nessa época de Quaresma, se abrem as portas do umbral, onde os espíritos saem do umbral e vêm para cá para buscar luz. E muitos deles vêm também para nos tentar, da mesma forma que Jesus foi tentado nessa fase, nessa época. Porém, dentro da nossa doutrina de Umbanda, eu estou dizendo isso dentro da nossa casa, do nosso terreiro, essa fase de Quaresma, pra gente não muda nada. Primeiro que a gente está aqui no Japão. Então, essa energia de Quaresma aqui para o Japão, eu acredito que seja mais no mês de agosto. Por quê? Os japoneses em agosto têm o feriado do Obon. E ali eles estão fazendo as suas orações, as suas oferendas, para chamar seus antepassados para vir na terra, para vir na casa deles, ou num templo, ou no cemitério, para serem louvados. Então, o nosso período de Quaresma aqui no Japão seria no mês de agosto, onde o Japão fica mais pesado energeticamente por causa desses rituais do Japão. Continuando a visão em que nesse período de Quaresma, supostamente, né, o umbral abre suas portas e os espíritos vêm para cá, para nós umbandistas, que somos médiuns 24 horas, nós temos e lidamos com espíritos o ano inteiro, então a nossa Quaresma é do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Algumas pessoas dizem que na Quaresma fica mais pesado, que na Quaresma nós somos mais tentados, que na Quaresma acontecem várias outras coisas. Porém, se a gente é médium o ano inteiro, nós temos que estar em oração e em alerta o ano inteiro, não só na Quaresma. Alguns terreiros que têm mais ligação, ou sua doutrina mais puxada para a Igreja Católica, fecham as suas casas, entram em recesso nessa época, ou deixam de trabalhar com a direita, trabalhando só com a linha da esquerda por causa de energia. Mas na minha visão, o momento em que a Terra estaria com uma energia mais pesada, é o momento em que a gente tem que se apegar mais à nossa direita. É o momento que a gente tem que se apegar mais às nossas entidades. Então a gente tem que firmar nossas velas, a gente tem que fazer nossos banhos de proteção, nós temos que fazer as nossas firmezas, mas isso não só na época da Quaresma, isso no ano inteiro, porque nós somos tentados o ano inteiro, nós trabalhamos com espíritos o ano inteiro, nós precisamos ter a nossa doutrina umbandista o ano inteiro, não só na Quaresma. Tem terreiro até que fecha o congá, coloca panos brancos sobre as imagens, né, do congá, com respeito a essa energia. Só que no nosso terreiro nós não trabalhamos dessa forma, nós continuamos trabalhando com a direita, nós continuamos trabalhando com a esquerda, nós continuamos socorrendo os espíritos e as pessoas da mesma forma que o resto do ano. Então, assim, há terreiros que, quando são cruzados e em sua doutrina, tem muita doutrina católica, esses terreiros entram em recesso ou trabalham só com a esquerda. Eles também acreditam que os espíritos, que as nossas entidades da direita também estão em recesso, por causa de como a espiritualidade estar mais pesada, eles estão trabalhando muito mais do lado espiritual do que no físico, né? Então, eles acreditam que as nossas entidades estão ocupados trabalhando somente no lado espiritual.
Só que o meu pensar é, se os espíritos estão soltos, né, nessa época de quaresma, eles vão se ligar mais facilmente às pessoas que não têm certas proteções. Isso eu falo do pessoal da assistência, que vem pedir ajuda, que vem pedir socorro. Se eles estão mais ligados a essas tentações de espíritos, né, de eguns, como a gente chama, então não faz sentido a gente fechar a nossa casa e deixar de atender quem está precisando de ajuda. Nesse momento a gente tem que se firmar mais, acender nossas velas, melhorar as nossas firmezas, tomar nossos banhos de proteção, para a gente estar firme, em pé, para poder ajudar quem está pedindo socorro. Nós somos umbandistas, nós somos médios o ano inteiro, nós trabalhamos com espíritos o ano inteiro. Então não é só na época da quaresma que temos que ficar vigilantes. Entende? Alguém tem alguma dúvida? Gil. Não, então, dentro da Umbanda, né, não é que nós não vamos dar importância à crendice ou à religião, né, que acredita na quaresma ou que vive mesmo o período da quaresma. Dentro da Umbanda nós estamos, né, em quarentena ou em quaresma ou em quadragésimo, como alguns dizem, durante o ano todo. Sim. Né? Então nós não comemoramos exatamente, né, a quaresma. Nós vivemos ela. Assim, né? A gente é médium 24 horas. Todos os dias do ano. A gente não é só médium num período. Ou vamos ser mais médiums num período e menos médiums num outro. Né? Então a gente tem que estar vigilante. Não estou dizendo que a quaresma não exista, que essa energia não exista, né? Mas se realmente... Porque assim, eu como dirigente dessa casa, para mim não muda. Não muda nada. O que muda é a quantidade de pessoas que vem pedir socorro. Né? É isso que muda. Mas assim, as minhas firmezas, os meus trabalhos é semanal. Eu tomo meu banho de ervas semanalmente. Às vezes eu tomo 2 vezes na semana. Eu acendo a minha vela pelo menos 1 vez por semana. Por obrigação, eu tenho que manter tronqueira firmada, congá firmado, a Casa das Almas firmada. Então, assim, na minha ritualística não muda. Porque eu faço por obrigação, né? Vocês médiuns, se vocês sentem essa energia mais pesada, então o ideal seria vocês aumentarem um banho de erva durante a semana, de proteção, né? Fazer um banho de descarrego e logo em seguida um de proteção para poder manter a sua energia elevada. Mas isso é para médiuns totalmente que são muito sensíveis a essa energia, né? E que possam estar sentindo alguma energia diferente nesse período de quaresma. O recomendado é tomar um banho a mais, ou fazer uma proteção a mais, acender uma vela a mais para suas entidades durante a semana, não esperar somente no dia da gira. Entendeu? Porque se a gente é médium o ano inteiro, nós socorremos espíritos o ano inteiro. Né? Então, assim, para mim não muda. Para os médiuns que estão iniciando agora, talvez mude porque ainda não consegue lidar com essa energia. Então, se não consegue lidar com essa energia, o recomendado é firma um vela a mais durante a semana, faça sua firmeza a mais, né? Se você está acostumado a fazer na segunda e na quarta-feira, coloca na sexta também, para poder se proteger. E não é só vela e banho de descarrego, também tem que cuidar da sua energia, cuidar da sua cabeça, cuidar dos seus pensamentos, cuidar para não ficar brigando com os outros, cuidar para não baixar a sua energia, cuidado com o que fala, com o que pensa. Mas isso não é somente na época da quaresma, isso tem que ser o ano todo. Né? Entende? Isso tem que ser no ano todo. Então, os cuidados têm que ser semanal e anual.
Porque a partir do momento em que você se propõe trabalhar dentro de uma corrente, seja ela de umbanda ou espírita, ou seja ela qual for, você tem que haver a sua evolução dentro de você mesma. Sim. Você tem que ter a sua mudança dentro de você. Não esperar somente a quaresma para se cuidar. Certíssimo. Entendeu? É. Alguma dúvida? Só mais uma coisa, mãe. O que você acabou de falar sobre nós nos cuidarmos o ano todo. Veja bem, a quaresma é um período em que as pessoas não comem, não participam de algumas alimentações, se abstêm, né? De carne, principalmente. Uhum. E a mãe disse que nós, umbandistas, precisamos estar alertas para o ano inteiro, né? Sim. Para nos cuidarmos o ano todo, não é só durante esse período. E você sabe, mãe, que embora as pessoas nos vejam os umbandistas com outros olhos, às vezes um olho ruim, nos acham inferiores ou que a nossa religião não tem nada a ver com Deus. Você sabe que em Mateus, capítulo 15, do 11 e 12, diz assim, que o que contamina o homem não é o que sai da boca dele, mas não é o que entra, quer dizer, é o que sai. É o que sai né? da boca. Então, Sim. o que a mãe acabou de falar, que a gente não tem só que ficar sem comer carne ou ficar se preocupando 40 dias, a gente tem um ano inteiro, né? Sim, Pra se até preocupar. porque é por doutrina, quando você se torna um médium de corrente de umbanda, você ter pelo menos 24 horas antes de preceito. Isso quer dizer não Sim. comer carne vermelha, né? Não namorar, né? Manter a sua vibração elevada, né? E não consumir bebida alcoólica. Isso é por doutrina. Então, assim, 24 horas antes do trabalho, você entra nesse período de se abster de comer de comer carne. Não é só na quarentena, Sim, entendeu? isso é fantástico. Então, assim, a gente é médium o ano todo. Nós temos que cuidar da nossa energia o ano todo. Tem casa que vai dar mais importância para a quaresma. A nossa não dá tanta. Eu prefiro dar mais importância para o que a gente faz o ano todo do que só na quaresma. Do que na época da quaresma. O orar e vigiar não é o outro, é a si nós mesmo. mesmos. Exatamente. Tá bom? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode participar. Dúvida? Dúvida? Quer falar alguma coisa, filho? Não. Márcio? Ninguém quer comentar nada? Não. O que eu tinha de dúvida foi esclarecido. A explicação. Tá bom? Então, assim, a quaresma ela é importante para quem está dentro da igreja e a quaresma é importante para aqueles terreiros que têm a sua doutrina mais apegada à religião católica, que não é o nosso caso. Não é melhor e nem pior, são doutrinas diferentes, formas diferentes de ver, Sim. tá bom? Nossa casa, ela trabalha com a direita o ano inteiro. Nossa casa trabalha com a esquerda o ano inteiro. Não existe época que não vai trabalhar. Nós temos que estar vigilantes o ano inteiro. Nós temos que cuidar da nossa energia o ano inteiro, tá bom? Então, assim, a quaresma ela vai ser importante de casa para casa. Depende da sua doutrina, tá bom? Talvez, eu acredito que as umbandas que têm a sua doutrina um pouquinho mais puxada para o kardecismo também dê muita importância para a quaresma, que também não é o nosso caso. Tá bom? Porque eu acredito que nós temos que ser vigilantes o ano todo, não só na quaresma. Tá bom? Agora eu vou fazer minha merchan. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhem, manda para os seus amigos. Espero que tenham gostado da participação da Gil. Vou convidá-la mais vezes, porque ela é muito entendedora da Bíblia. Então, ela vai passar, né, alguns ensinamentos pra gente. Obrigada, Gil. Eu que agradeço, mãe. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. E até a próxima aula. 70% das pessoas que estão assistindo não estão inscritos no canal. Se vocês ir lá e clicar no se inscrever, vocês já vão me ajudar bastante. Tá bom? Agradeço a audiência, agradeço a sua atenção e até mais.